E mais uma vez voltamos a falar sobre o programa Educação para Jovens e Adultos, envolvendo aí toda a suspeita em relação a matrículas do programa Educação Jovens e Adultos, mais conhecido como EJA, no município de Cipó. Algumas pessoas procuraram a gente, né? Nos procuraram, inclusive perguntando se nós do Portal Alerta não iríamos falar a respeito da decisão do Tribunal de Contas da União. É claro que nós iríamos falar, mas estávamos buscando mais informações, até porque essa decisão do Tribunal de Contas da União acabou envolvendo outros órgãos e a gente também precisava dar tempo e tentar aí conversar com esses outros órgãos também para entender mais a respeito do caso. Também falamos com a Prefeitura de Cipó a respeito do assunto. Olha, só para que as pessoas não confundam, não é matéria repetida. Houve uma decisão no dia 14 de abril de 2025 do Tribunal de Contas dos Municípios, que seria aí o TCM. Aliás, a gente precisa esclarecer um ponto aqui. Na questão do Tribunal de Contas dos Municípios, algumas pessoas, né, estão fazendo confusão a respeito da decisão do Tribunal de Contas dos Municípios. Nós trouxemos aqui, alguns dias atrás, que o TCM notificou o prefeito José Marques Reis, mais conhecido como Marquinhos do Itapicuru, e ele tem 20 dias para poder se defender da denúncia, inclusive apresentando dados sobre essas matrículas junto ao TCM. Algumas pessoas estão ou entendendo mal ou distorcendo os fatos propositalmente, mas a gente espera que eles tenham interpretado mal, né, essa decisão, quando fala a respeito de que o Tribunal de Contas dos Municípios teria negado a denúncia do vereador Denis. Não foi isso que aconteceu, que fique bem claro. O que acontece é que no mesmo processo, nesse mesmo processo, não são dois processos, não são processos distintos, nesse mesmo processo, o vereador Denis pediu aí algumas medidas cautelares, entre elas suspensão de matrículas, né? Você tem ali a condição também de suspender licitação, repasses de verbas públicas, enfim. E o TCM, naquela ocasião, entendeu que não caberia essas medidas cautelares, né? Mas, mesmo assim, ainda no processo, o processo não foi arquivado, o processo segue, foi notificado aí o prefeito Marquinhos para que ele tenha 20 dias para exercer a sua defesa. O processo segue, não existe arquivamento nesse caso. Mas hoje a gente não quer falar sobre a decisão do TCM, e sim do TCU, é um outro tribunal, Tribunal de Contas da União. E teve uma decisão 2 dias depois da decisão do Tribunal de Contas dos Municípios. Então, no dia 14 foi TCM, vamos lá justificar. No dia 16 foi TCU, que tem a ver com a União. Né? Nós recebemos essa informação na sexta-feira da Paixão, optamos por deixar para essa semana, justamente porque a gente precisava manter contato com alguns órgãos e entender melhor e trazer essa informação mais completa para você que é internauta do site Portal Alerta. Olha só, embora a equipe técnica, né, do TCU tenha analisado que a denúncia não tinha procedência, segundo a equipe técnica que avaliava, os ministros do TCU pensaram de forma contrária e de forma unânime aceitaram a denúncia que, mais uma vez, foi realizada pelo vereador oposicionista Denis Fonseca Soares de Farias. Em sua denúncia, Denis afirmou que dos 7.215 alunos matriculados na rede municipal de ensino do município de Cipó, 4.065 são do programa EJA, ou seja, 56,34%. Para se ter ideia, em 2021, primeiro ano da gestão Marquinhos, Cipó tinha 256 alunos matriculados no programa e em apenas 4 anos de governo teve um aumento exponencial de 1.488%. Um aumento significativo. Para os ministros do TCU, olhe só, não sou eu que estou falando, para os ministros do TCU, que de forma unânime
pensaram, ou seja, pensaram todos da mesma forma. Existem, não sou eu, não é o site Portal Alerta, os ministros do Tribunal de Contas da União afirmam que há fortes indícios de que as informações prestadas pelo município de Cipó não correspondem com a realidade e que houve um acréscimo desproporcional de matrículas na modalidade EJA, sendo que somente em 2024 foram transferidos 42.603.498 reais como complementação da União ao Fundeb. Portanto, em sua decisão, o TCU remeteu aí cópia dos autos ao Instituto Nacional de Estudos Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, à Controladoria Geral da União, a CGU, ao Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, que inclusive foi o que tinha julgado, tinha tomado aquela decisão anterior no dia 14, e ao Tribunal de Contas do Estado da Bahia, o TCE Bahia. Ainda diante da decisão do Tribunal de Contas da União, ele sugere para que se adotem aí algumas medidas de sua alçada, orientando que comuniquem aos demais eventual a realização de ação de controle destinada a fiscalizar os recursos examinados, evitando-se assim a sobreposição de esforços. Ou seja, todos esses órgãos foram notificados e todos esses órgãos aí devem também fiscalizar, iniciar uma fiscalização a respeito dos dados das matrículas do município de Cipó. Olha só, gente, nós procuramos o município de Cipó, mantivemos contato aí com os responsáveis pela comunicação do município. Deixamos bem claro que gostaríamos de ter o posicionamento do governo, né, municipal lá de Cipó, que fosse o prefeito Marquinhos, que fosse a secretária de Educação ou que fosse a própria Secretaria de Comunicação. E, no entanto, nós tivemos a seguinte resposta. De acordo com a assessoria de comunicação lá de Cipó, esse aumento significativo no número de matrículas no EJA, no programa EJA, se deve ao fato de o município ter realizado aí um trabalho de busca ativa. Foi em busca desses alunos. Ainda de acordo com a secretaria, segundo o IBGE, esse é um posicionamento da secretaria, que de acordo com o IBGE, o município de Cipó hoje teria 8.000 alunos que fazem jus ao programa EJA. É claro que a gente tem que dar uma pausa aqui para entender que o município de Cipó hoje tem cerca de 17 mil habitantes, né? Aproximadamente 17 mil habitantes. Para se ter 8.000 alunos somente no EJA, a gente estaria falando aproximadamente de 50% da população de Cipó que estaria matriculada no EJA, de acordo com o que foi dito pela secretaria, alegando que esses dados vêm do IBGE. Mas não tem 4.000, o que simboliza aí aproximadamente 25% da população de Cipó. Não é da população escolar, não. A gente não está falando aqui da comunidade escolar, não. A gente está falando da população como um todo. Hoje, 25% aproximadamente da população de Cipó está matriculada no EJA, o que é um número significativo. Ainda de acordo com a Secretaria de Comunicação, o município está confiante, né, em qualquer trabalho de auditoria que venha a acontecer, tendo em vista que, segundo o município de Cipó, existem todos os dados em mãos, inclusive referentes a matrículas, bem como também as frequências desses alunos que estão matriculados no programa. Ainda de acordo com a SECOM, em 2024, o município de Cipó recebeu uma visita orientação do Núcleo Territorial de Educação, NTE, onde não foi constatada nenhuma irregularidade.
Olha só, nós procuramos o NTE, que é o Núcleo Territorial de Educação, para entender melhor qual seria a participação do NTE nessa questão do EJA, tendo em vista que o NTE é o Núcleo Territorial de Educação do Estado, né? E essa questão aí que envolve o programa EJA, são verbas federais, até onde existiria essa fiscalização nessa visita à orientação que foi a justificativa usada pela Prefeitura, que foi realizada, inclusive, no ano passado, e foi a justificativa usada pela Prefeitura em relação às possíveis irregularidades. De acordo com a direção do NTE, essa visita à orientação realizada em 2024 não tem nenhuma relação com qualquer suspeita ligada ao número de matrículas na EJA, em Cipó. Porém, se trata aí de uma visita técnica que abordou questões administrativas, bem como questões curriculares. Somente, nada além disso, e que não tem nada a ver com fiscalização para saber se tinha alguma irregularidade ou não com o número de matrículas no EJA. Portal Alerta também procurou mais informações junto à Controladoria Geral da União, a CGU. Por quê? Porque desde a primeira denúncia que foi realizada pela Folha de São Paulo em 2023, a CGU foi citada e teria iniciado aí uma investigação em todos os 108 municípios que estavam na condição de suspeito. Na última decisão, agora do Tribunal de Contas da União, nesse processo TC 005.049/2025, dígito 3, que inclusive você também pode consultar, a CGU voltou a ser citada pelo TCU, né? E está entre aqueles órgãos que devem fiscalizar o que está acontecendo no município de Cipó. Pois bem, nós entramos em contato com a CGU, porém, até o exato momento, não obtivemos resposta a respeito de como andam as investigações em relação ao programa EJA e as matrículas que estão sendo realizadas no programa EJA no município de Cipó. Olha só, gente, é algo muito importante a gente trazer aqui. De forma alguma, o site Portal Alerta não é contrário ao programa. O programa é excelente, é muito importante, inclusive para aquelas pessoas que não tiveram acesso em determinado momento à educação, e que essa é uma oportunidade. O que se coloca aqui são os números exorbitantes e se mexe com dinheiro público. E se existem suspeitas, né, se existe algum tipo de suspeita, que esse caso seja esclarecido. E se realmente for confirmado que está havendo desvio de verba pública, que os responsáveis por isso sejam punidos. Aqueles que são beneficiários do programa EJA, aqueles que se beneficiam do programa EJA, esses devem ser mantidos e com certeza serão, né, para que possam obter a educação de qualidade, aquelas que eles estão buscando. É esse o nosso pensamento, né? Matéria completa já está disponível lá no site portalalerta.com.br, você pode acessar. Aproveite, curta, comente e compartilhe esse vídeo. Eu sou Neiverson Costa, diretamente da redação do site Portal Alerta, de olho na notícia.